Então, primeira coisa que você tem que fazer, se ainda não está e se ainda não foi feito, é estruturar seu investimento macro. Como é que vai estar a disposição dos seus investimentos na sua carteira? Onde é que o mercado de opções entra aí? Né? Já que o mercado de opções é uma ferramenta para melhorar aí a nossa rentabilidade. Tá? Então, esse é um ponto número 1. O segundo é montar um funil de renda. Pô, como é que eu posso alocar as minhas estratégias de forma que eu consiga gerar uma renda recorrente, né? Cada pessoa vai ter uma afinidade com certo tipo de estratégia, né? Tem gente que adora lançamento sintético OTM, tem gente que odeia. Tem gente que adora spread calendário, tem gente que odeia, né? Então é importante você montar o seu funil de renda, né? As suas estratégias que vão ser a base do que você vai estar executando, para de fato você ter um resultado. E em terceiro lugar, né, como que você faz para diminuir o risco e aumentar o retorno dos seus investimentos, da sua carteira, principalmente e obviamente usando o mercado de opções. Então vamos lá. Na estruturação aí do investimento macro, né? Pô, eu lembro muito de quando eu comecei no mercado. Então, eu pensava da seguinte forma: não, primeiro eu vou tentar rachar de fazer dinheiro aqui, depois eu penso em diversificar, depois eu penso em fazer outras coisas, e aí você parte muito para a parte especulativa, né? Tomando riscos ali enormes, tentando buscar também um ganho enorme e acaba se frustrando, principalmente por causa da perda, né? E aí você tem aquela condição de que, quando eu ganhar dinheiro, que eu vou estruturar os meus investimentos, e esse ganhar dinheiro nunca vem. E na verdade, toda essa parte da estruturação do investimento macro, ela tem que estar no início, quando a gente começa a montar a nossa carteira, seja de 100 em 100 reais, 500 em 500, 1000 em 1000, a gente tem que buscar isso daqui desde o início, porque a estruturação bem feita da carteira permite que a gente consiga ter uma menor variância, menor oscilação nos resultados, diminuir o risco e ter uma carteira muito mais eficiente, tá? E aí, obviamente, eu comecei a fazer isso depois de forma muito mais intuitiva, né? Então, fui montando de forma intuitiva e aí, quando estava já dentro da XP, tive que trazer isso daí para alguns clientes, comecei a colocar um pouco mais no papel e transformar de fato no sistema, em algo sistematizado e que a gente chamou aqui de técnica REOP. Então a técnica REOP é basicamente como você vai montar a sua carteira de forma macro, né? Como é que vai estar a estrutura da sua carteira. Vamos lá. Então aqui dentro da técnica REOP, primeira coisa que você tem que ter uma reserva de emergência. Léo, eu preciso ter todo o dinheiro de reserva de emergência? Primeiro montar reserva de emergência? Não, pessoal, pode ser de pouquinho em pouquinho, mas é importante que você coloque aqui metas, tá? Que você defina aqui, qual que vai ser a minha meta aqui para que eu tenha de reserva de emergência. E aí vem a reserva de oportunidade, que é super importante a gente ter, né? Léo, para que reserva de oportunidade? Para aproveitar as oportunidades do mercado. Então, quando o mercado sofre uma queda violenta, é importante a gente ter a reserva de oportunidade justamente para comprar ações por bons preços e aumentar a nossa renda passiva. Então, isso daqui é a última parte, né, que é a renda passiva, e que isso daqui vai muito mais focado no longo prazo. Principalmente, né, e é o que todo mundo quer ter, é um volume significativo de dinheiro alocado em renda passiva. Quem é que não quer tirar um ano sabático e ter a tranquilidade que vai estar caindo dinheiro na sua conta, que paga aí todos os seus custos, ainda sobra, né? Então, só que isso daqui é um processo de construção de longo prazo, né? Então, isso daqui é muito importante. E o segundo ponto aqui, né? Então a gente falou da estruturação macro de investimento. Tem esse segundo ponto que é montar
um funil de renda. O que é isso, né? O que é montar esse funil de renda? É você ter ativos que vão te gerar renda. Então você tem ativos que vão gerar um fluxo de caixa. Beleza. Quando eu comecei no mercado, né, então, como eu falei, né, eu queria fazer grana ali, tá? Queria sair operando ali que nem louco. E o que eu fazia? Eu ia girando o meu dinheiro, tá? O meu ativo ali que eu usava era tão somente dinheiro. Então eu ia lá, tentava fazer mais dinheiro para tentar aumentar as minhas operações. Só que a partir do momento que as operações não iam dando certo, o que acontecia? Eu ia matando aos poucos a minha vaca leiteira. Então o que eu comecei a fazer? De vez de eu trabalhar tudo com caixa, eu comecei a trabalhar com fluxo de caixa. Então eu colocava, transformava o meu ativo, que era o dinheiro, em ativos, em empresas e títulos que iam dar uma renda passiva. Então esses ativos geravam esse fluxo de caixa, que aí sim eu ia girar. Léo, e se desse errado aqui? Beleza, eu perdia parte do fluxo de caixa, mas não matava minha vaca leiteira. Continuava dando dinheiro aqui. Então, se perdesse, se errasse, ia perdendo, né? Eu continuava tendo esse crescimento e se ganhasse, conseguia dar esse salto, né? E depois eu vi, obviamente, que a gente podia usar as opções justamente para gerar esse fluxo de caixa aqui. Para gerar esse fluxo de caixa, que trazia um fluxo de caixa muito maior. E aí começou a surgir a ideia, né, do que é o sistema diamante, que eu vou falar aqui para vocês também aí como é que funciona, que a gente tenta entrar e a gente trabalha centrado em estratégias mais agressivas usando fluxo de caixa. Isso daqui, pessoal, para quem está no mercado tentando fazer as suas operações, tentando tirar dinheiro do mercado, acaba mudando completamente, tá? Acaba mudando o resultado completamente, porque você usa o dinheiro que o próprio mercado te deu para tomar um pouco mais de risco, não com o seu capital próprio. Bom, e quando eu falo aqui do sistema diamante, né, que foi justamente como eu comecei a organizar essas estratégias com opções para que eu conseguisse diminuir o meu risco e aumentar o meu retorno, a ideia era justamente essa daqui. O quê? No topo, no alicerce ali das minhas operações, estariam as estratégias que iriam me gerar renda. Estratégias com probabilidade de perda permanente baixa. Então aqui, trabalharia com lançamento sintético, lançamento coberto, que aí a gente tem ali a outra estratégia que a gente viu, né? O Will Strategy. Por quê? Tanto que o próprio Warren Buffett fala, né? O lançamento sintético, a estratégia ganha-ganha. Ou você ganha taxa, ou você só ganha taxa, ou você ganha taxa e adquire um ativo. Agora, obviamente que você tem que ter os devidos cuidados aqui com essa estratégia, né? Se o seu risco é ficar com uma ação na carteira, que seja uma ação de uma boa empresa. Porque aí, se você trabalha com ação de uma boa empresa, uma empresa sólida, e também se estiver numa condição, num bom preço ali, você reduz muito a sua probabilidade de perda permanente. Você trabalha com essa probabilidade de perda permanente baixa. Então essa daqui é a primeira camada do sistema diamante, que forma o alicerce. A partir disso daqui, eu tenho todo o meu fluxo de caixa que vai sendo gerado. E aí eu coloco nas estratégias direcionais especulativas,
que a gente pegou ali, a gente usa muito o modelo estatístico, né, que eu mostrei na aula passada, que deu mais de 700% esse ano de 2022. Aí fala, 700% do capital? Não, pessoal, do fluxo de caixa que foi gerado. Então, se você gerou um bom fluxo de caixa e você conseguiu botar nessas estratégias direcionais, você multiplicou o seu fluxo de caixa por 7. Que o seu fluxo de caixa fosse, sei lá, renda fixa. E a renda fixa te pagou ali 10% no ano. Aí você jogou ali nas estratégias direcionais. Multiplicou por 7. Imagina, você pega, coloca a renda fixa e o que a renda fixa te gera de fluxo de caixa você coloca nas estratégias direcionais. Você consegue aumentar o seu ganho de forma substancial, só que com o seu risco baixo. E quando a gente fala o risco, a probabilidade de que você tenha uma perda permanente, tá? Então isso daqui muda completamente a chave, muda completamente ali a forma que você atua no mercado. Aqui embaixo também terão outras estruturas, tá? E aí eu poderia até colocar aqui, dentro das estruturas de volatilidade, como o Iron Condor. Para quem opera lá com a gente nos Estados Unidos, no Opções Experience, né? Tem o Hot Iron Condor, que a gente monta ali com opções que tem vencimento ali de 2 em 2 dias, que dá um calor danado, mas é uma estratégia muito interessante. A gente tem as estratégias para pegar eventos, que é o straddle. Aí temos estratégias ali para virada de vencimento, que é o spread de calendário. Léo, o spread de calendário não seria uma estratégia de renda? É uma estratégia de renda, mas é uma estratégia que tem uma probabilidade de perda permanente mais alta, né? Porque ou no final vai sobrar mais dinheiro ou menos dinheiro, não vai sobrar nenhum ativo. Eu não estou ancorado em nenhum ativo que vai manter essa minha probabilidade de perda permanente baixa, tá? Então poderia estar aqui também dentro dessa região de estratégia de volatilidade, que a gente precisa ter em 3 dias baixa volatilidade, junto com Iron Condor, mas aqui são estratégias de crédito, né? Em que você recebe renda. Esse daqui é de débito, mas duram aí 3 dias. E aí a gente trabalha em todo esse nível aqui, nessa segunda camada, com estratégias que têm a probabilidade de perda permanente alta. Que são as estratégias direcionais, são as estratégias de volatilidade, as travas, as compras a seco. Então tá tudo aqui embaixo. E aí, como você tem a probabilidade de perda permanente alta, se você perde essa grana, beleza, foi fluxo de caixa, seus ativos estão intactos. Você não matou a sua vaca leiteira.